Bom dia, pessoal. Continuar a gravação do vídeo sobre função quadrática. Então, nós já vimos o formato da função quadrática. Ele tem esse formato, ax² mais bx mais c. Lembrando que o seu termo independente, ele não depende do x. E nós já vimos também que ela chama quadrática por conta do segundo grau. E esse segundo grau vem por quê? Pela quantidade de raízes. A função do segundo grau, ela pode ter no máximo 2 raízes, diferente da função do primeiro grau, que pode ter no máximo uma raiz. Lembrando sempre que o coeficiente a, ele sempre deve ser diferente de zero, porque se ele for zero, não existe função quadrática. Alguns exemplos de uma função quadrática ou função do segundo grau. x² mais x menos 6. O a vale 1, o b vale 1, e o c vale menos 6. Outro exemplo, y, f de x é igual a menos x². O a vale menos 1, o b vale 0 e o c vale 0. Então, nós falamos aqui que ela é uma função incompleta, uma equação incompleta. Por quê? Porque eu não tenho nem o valor do b e nem o valor do c. Outro item que nós vimos também foi a relação do gráfico. O gráfico de uma função de segundo grau, ela é uma parábola. E a parábola, nesse exemplo aqui, nós temos ela com a concavidade voltada para cima. Nós também podemos ter o quê? A concavidade voltada para baixo. Quem vai me dizer isso? Quem vai me dizer isso vai ser o coeficiente a. Dependendo do sinal dele, a minha parábola pode ter a concavidade voltada para baixo ou para cima. Então, se o meu a ele for positivo, concavidade voltada para cima. Meu a positivo, concavidade voltada para cima. Se o meu a for um valor menor que zero, um valor negativo, concavidade voltada para baixo. Então, isso nos outros vídeos eu já falei para vocês. Então, a função do coeficiente a é me dizer se a concavidade da parábola ela é para cima ou ela é para baixo. E o coeficiente c, o que ele vai me dizer? Ele também é muito importante na função quadrática porque ele vai ser o ponto que vai cruzar, que vai cortar o eixo y. Então, vamos lá. O c vai ser o valor que vai me dizer onde essa parábola vai cortar o eixo y. Vamos voltar aqui no exemplo para ter uma noção. Então, por exemplo, aqui no item A, qual é o valor do meu c? Menos 6. Então, significa que o gráfico dessa função vai cortar o eixo y no menos 6. E aqui, quanto que vale o meu c? Vale 0. Então, significa que essa parábola aqui vai cortar o meu eixo y no 0. Então, c vai me dizer isso. É o ponto que o gráfico vai cortar o eixo y, né, na vertical. O coeficiente c é uma das coordenadas do ponto de encontro da parábola com o eixo y. Em outras palavras, a parábola sempre se encontra com o eixo y no ponto c. Quando x for 0, o y vai assumir esse valor. No caso, vai ser o valor do c. Imagem, domínio e contradomínio. O que é isso? Todas as funções, elas têm imagem, domínio e contradomínio, seja ela uma função afim, uma função quadrática, uma função exponencial. Vocês já pesquisaram e já encontraram que a definição de imagem, domínio e contradomínio é a mesma para todas as funções. A diferença vai ser o quê? O gráfico. Então, vamos lá. Uma função, ela é uma regra que liga cada elemento de um conjunto A, eu vou explicar aqui que é esse conjunto A um único elemento do conjunto B, respectivamente conhecidos como domínio e contradomínio da função. Então, vamos lá. Uma função é uma regra que vai ligar dois conjuntos. Então, eu peguei, por exemplo, essa função aqui, para a gente entender melhor. Essa função, se não dá para enxergar, eu vou ler. Y é igual a x² menos 1. Então, essa é a regra, né? Então, eu tenho a minha regra. Agora, para desenhar o meu gráfico, nós já vimos nos vídeos anteriores o que eu tenho que fazer. Eu vou atribuindo valores.
Vou pegar valores pequenos, que é mais fácil para eu verificar o meu gráfico. Então, para traçar o gráfico, no caso essa parábola, nós atribuímos valores. Quanto mais valores, melhor vai ficar a minha parábola. Então, comecei aqui. Então, peguei valores pequenos, ó, do menos 3 até o 3. Então, quando x for menos 3, qual que é o resultado que eu vou observar? Então, quando x for menos 3, ó, no lugar do x eu vou colocar o menos 3. Então, vai ficar menos 3 ao quadrado, 9. 9 menos 1, 8. E assim eu vou fazendo com os demais. Então, ó, ligando esses pontos, eu tenho a parábola. Então, o que que isso tem a ver com o domínio? O domínio são os valores que nós podemos atribuir pro x. Então, esse daqui, ó, é o meu conjunto A, é o meu domínio. São todos os valores que eu posso atribuir para o conjunto x. Então, quem são esses valores? São os números reais. Então, todos esses valores aqui, ó, no eixo x, será o meu domínio, no caso dessa função. Quem vai ser a imagem? A imagem será os meus resultados. Então, esse daqui, ó, vai ser o meu conjunto B. Então, imagem vai ser os meus resultados. Quem são os meus resultados? 8, 3, 0, menos 1. Então, é toda essa parte aqui, ó, e vai até o menos 1. Por quê? A minha parábola, ela decresce, atinge o ponto de mínimo e ela volta a crescer, ela sobe. Então, ela não vai passar disso daqui. Então, quem que serão os meus resultados? São os números maiores que menos 1. Então, são todos os números reais maiores que menos 1. Então, essa será os meus resultados, que eu vou chamar de imagem. E o que que é esse contradomínio? É toda a reta do y. Então, veja bem, a imagem está dentro do contradomínio. Então, contradomínio vai ser toda a minha reta do y, certo? Então, aqui eu fiz essa ilustração para poder entender melhor. Então, o que é esse em verde? É o meu domínio, são todos os valores que eu possa atribuir para o x. O que é a minha imagem? Depois que eu atribuir os valores para o x, eu vou ter resultado. Então, todos os meus resultados, ó, esse daqui em amarelo, é o meu domínio. E meu contradomínio, ó, seria toda essa reta aqui, todo esse eixo y, certo? Então, vamos continuar aqui com raízes da função do segundo grau. O que seria uma raiz? Uma raiz, na verdade, é o valor que eu vou colocar aqui na minha função que vai zerar ela, ou seja, é o valor que eu vou resolver a minha função ou a minha equação, no caso do segundo grau. Então, as raízes de uma função são valores assumidos por x quando a função for zero. Assim, para encontrá-las, basta substituir a função por zero e resolver a equação. Então, vocês já viram ano passado, para resolver uma equação do segundo grau, o que eu vou utilizar? Eu vou utilizar a fórmula de Bhaskara. Então, antes de vocês relembrarem o que é a fórmula de Bhaskara, o que eu tenho que saber? Os valores dos meus coeficientes da função. Quem é o A, quem é o B e quem é o C. Bom, relembrando como que a gente resolve a equação de Bhaskara. Então, vou chamar de delta igual b ao quadrado menos 4 vezes o valor do A vezes o valor do C. Vou resolver isso daqui. Então, essa é a nossa primeira parte. Segunda parte, aí eu vou começar a encontrar as raízes. O x vai ser igual menos o b mais ou menos a raiz quadrada do que eu encontrei aqui, ó. Raiz quadrada do delta. Tudo isso dividido por 2 vezes o A. Então, pessoal, isso daqui vocês já viram no nono ano. Então, tem que relembrar como que a gente calcula a fórmula de Bhaskara. É o pai nosso aí da matemática. Então, peguei um exemplo aqui, ó. Eu quero calcular as raízes dessa função, x ao quadrado mais x menos 6. Então, eu quero encontrar o que são as raízes, na verdade. São os valores que eu vou atribuir para o x, que tudo isso vai zerar. Então, é o valor que eu vou resolver a minha equação. Então, primeira coisa, isso daqui tem que dar zero, não é? Então, foi isso que eu escrevi, ó. X ao quadrado mais x menos 6 é igual a zero. Agora, eu vou utilizar a fórmula de Bhaskara para poder resolver essa equação.
Antes de aplicar a fórmula de Bhaskara, o que eu tenho que lembrar? Os valores dos coeficientes. Quem que é o A? O A acompanha o x ao quadrado, quando não tem nada é 1. O B acompanha o x, 1. E o C é o termo independente, não depende do x, é o menos 6. Então, a gente já tem o valor do A, do B e do C. Agora, eu vou aplicar a fórmula. Então, primeira parte dela, delta é igual B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. O B vale 1. Vou substituir, ó, 1 ao quadrado, fazer passo a passo. Menos 4 vezes o A. O A vale 1. Vezes o C. O C vale menos 6. Coloca entre parênteses para não confundir. Então, C vale menos 6. Resolvendo, 1 ao quadrado vai dar 1. Menos 4 vezes 1, menos 4. Vezes menos 6, menos com menos vai dar mais. 4 vezes 6, 24. 1 mais 24, 25. Primeira parte resolvida. O delta deu 25. Segunda parte. X é igual a menos B mais ou menos a raiz do delta dividido por 2 vezes o A. Então, vamos substituir. Quanto que vale o B? O B vale 1. Mais ou menos a raiz do delta. Quanto que vale o delta? 25. Ó. Primeira parte nós já encontramos. Dividido por 2 vezes o A. O A vale 1. Então, vai ficar 2 vezes 1, 2. Agora, aqui eu tenho duas contas para resolver. Uma somando a raiz do delta e a outra subtraindo. Mas primeiro, quanto que vai dar a raiz de 25? A raiz de 25 é 5. Então, eu tenho menos 1 mais ou menos raiz de 5 dividido por 2. Mais ou menos. Uma conta somando, outra conta subtraindo 5. Vamos começar com a somando. Eu devo 1, eu pago 5, me sobra 4. Dividido por 2, 4 dividido por 2 dá 2. Então, primeira raiz vale 2. Ou seja, se eu pegar o 2 e colocar no lugar do x, tudo isso daqui vai zerar. Bom, nós vimos que a equação do segundo grau ela pode ter no máximo 2 raízes. Vamos calcular a segunda raiz. Menos 1 menos o 5, eu devo 1, devo 5, eu vou dever 6. Dividido por 2, menos 3. Se eu colocar o menos 3 aqui, tudo isso vai zerar. Quais são as raízes dessa função? X vale 2 e o x vale também menos 3. x1 vale 2, x2 vale menos 3. Então, nós calculamos aí as raízes dessa função. Como que eu vou representar no gráfico? Então, olha só, o gráfico dessa função. Com alguns valores, nós conseguimos desenhar o gráfico. A gente, às vezes, não vai precisar ficar atribuindo valores, né? Aquele primeiro método que eu ensinei vocês é o método mais extenso, ele é mais demorado. Tem outra maneira de desenhar o gráfico? Tem. Se você sabe as raízes, se você sabe o valor do C, e se você sabe outro item, que eu vou explicar mais pra frente, que vai ser o vértice, vocês conseguem desenhar o gráfico tranquilamente. Então, vamos lá. Um item que nós já sabemos. O A vai me dizer se a concavidade ela é voltada para cima ou para baixo. O A é positivo, é 1 concavidade para cima. Primeiro item já sei. Segundo item, o C vale menos 6. Aqui, ó. Então, significa que a minha parábola vai cortar o eixo Y lá no menos 6. Então, vou ter um ponto aqui, ó. Outro item que eu sei também é o valor das duas raízes. Uma raiz vai valer menos 3 e a outra vai valer 2. As raízes vai me dizer onde o gráfico, a minha parábola, vai cortar o eixo x. Então, raízes corta o eixo x, o valor do C corta o eixo y. Então, ponto aqui, ponto aqui, ponto aqui. Então, a gente consegue desenhar a nossa parábola. Esse V, pessoal, é V de vértice. O vértice vai ser o ponto em que a parábola, nesse caso aqui, ó, atinge o ponto de mínimo. Então, ela decresce, atinge um ponto de mínimo e cresce. O vértice, próxima videoaula. Ele é um pouquinho mais extenso. Mas o que vocês têm que guardar é o seguinte. Como que eu calculo as raízes? Pela fórmula de Bhaskara. As raízes serão os pontos que a parábola vai cortar o eixo x. O valor do C vai ser o ponto que a minha parábola vai cortar o eixo y.